Ao vivo. Então tá. Ita, então você fala primeiro, pode ser? Pode ser. Isso, Ita, aí eu pego o teu gancho, tá? Aí a Micheline tá com dificuldade. E aí, assim, logo que ela se deliberar ali, ela entra, tá? No caso dela não entrando, eu pego a ponta. Entrou. Márcia, manda o link pra gente mandar de novo pro grupo. Ela fica insistindo. Ó. Atende. Agora deu, né, Pia? Agora deu. Alô? Alô? Oi, Márcia. Alô? É conosco? Estamos ouvindo. Não, eu acho que é Eu acho que estamos aí a todas... Vera. Sim, eu acho que estamos no ar, Elias. Tá? Tive uma perdida e fica ligando. Doendo muito rápido. Tá difícil aqui, meu equipamento. Mas é normal, é normal. Aqui eu construí todo um cenário, o cenário caiu, ainda bem que foi antes da live. Já iniciou, Gil. Já iniciou, Gil. Então, boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos apreciando nessa live. É com grande alegria que a gente inicia essa nossa conversa, né, sobre as mulheres negras, os avanços e os desafios das mulheres negras do RS. Hoje aqui conosco a gente tem a honra de receber a Itanajara Almeida, do Salão Fashion Hair, a Micheline Freitas, que é militante e atuante do hip hop da área da saúde, a Vera Soares, que é da tradição dos povos tradicionais de matriz africana, uma das representantes não só estadual, mas também como nacional, e eu, essa humilde pessoa que vos fala, Gil Neves, educadora popular do empreendimento Diversas e educadora do campo. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de apresentar quem somos nós, né? Todas nós fazemos parte do coletivo chamado Rede Ubuntu de Cooperação Solidária. Esse coletivo é uma rede que ela foi construída a partir de um projeto desenvolvido pelo CAMP, que é a Escola de Cidadania, junto aos povos tradicionais de matriz africana, que tem como objetivo organizar os povos tradicionais, sejam eles de matriz africana, quilombolas, camponeses e os empreendimentos econômicos solidários em situação de vulnerabilidade. A nossa rede, ela caminhou já 2 anos, né? A gente desenvolveu várias atividades que pudessem estar empoderando as pessoas para a geração de renda a partir da comercialização. Então, a gente focou em feiras, então a gente já fez 3 feiras estaduais, a gente já realizou oficinas de formação, e nesse tempo de pandemia, a gente vem, então, se reorganizando a partir de um grupo do WhatsApp, aonde, a partir desse grupo, a gente organizou 3, estamos indo para a 3ª feira virtual da rede Ubuntu. Antes da gente passar a palavra para as nossas convidadas, eu gostaria de dizer também que a gente tem algumas ferramentas que ajudam a divulgar a nossa rede Ubuntu. Uma das ferramentas que a gente tem para divulgar a rede Ubuntu é o Facebook. A gente tem um grupo Rede Ubuntu, onde a gente vai estar comercializando a nossa 3ª feira virtual, que vai estar acontecendo de hoje até o dia 8 de agosto, com mais de 100 empreendimentos econômicos solidários a partir dos povos tradicionais e empreendimentos da economia solidária. As pessoas vão estar postando no nosso grupo ali
do WhatsApp, do Facebook, e quem tiver interesse nos produtos que estão sendo expostos ali, entra em contato com o empreendimento, negocia preço e entrega, porque a entrega é gratuita, disponibilizada pelo projeto, e potencializando que as pessoas possam continuar no seu isolamento, na sua casa, e ainda assim potencializar a economia solidária. A outra ferramenta que a gente tem no momento é a Rádio New Black Montenegro, que é uma ferramenta onde a gente tem lá o Papo Ubuntu, né, que é comigo, Gil Neves, aonde a gente procura divulgar as ações da rede, mas também de trazer mulheres negras em especial para estar discutindo conosco essa nova sociedade que a gente acredita e esse tempo que a gente vem vivenciando da pandemia. Dito isso, eu quero agradecer as convidadas e integrantes da Rede Ubuntu, que é com muita alegria que estou aqui. Peço a bênção da Yavera, por ser a nossa mais velha, por ter aceitado esse convite e ter se desafiado e também me desafiado a estar aqui nesse espaço enquanto uma mediadora. Quero dar as boas-vindas também para a Itanajara, a Ita, que já vem sendo uma empreendedora há mais de 20 anos, que tem uma trajetória linda, né, de sucesso, inclusive. E a minha amiga Micheline Freitas, né, que a gente é amiga, é militante, a gente se mistura às vezes o sentimento, que também é uma empreendedora na área do hip hop, na área da cultura e na área da saúde. Sejam bem-vindas. Eu abro aqui para vocês dizer um oi para as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Quem gostaria de ser a primeira? Pode ser eu, Gil. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, é com grata satisfação e mais uma vez estamos aqui, né, na sua telinha para a gente poder conversar um pouquinho sobre empoderamento, sobre empreendedorismo, sobre tradição, sobre a mulher negra e todas as suas qualidades que ela exerce no decorrer de todo esse tempo. Então vamos lá, sou Itanajara Almeida, tenho 53 anos, sou uma empreendedora há mais de 33 anos, né, com um empreendimento específico dentro do empreendedorismo, né, no setor de embelezamento, de cabelos, de unhas, enfim, né, da beleza da mulher. Há 24 anos com o Itanajara Beauty Salon, que é um salão especializado em cabelos afros, em cabelos crespos, em cabelos encaracolados, em cabelos étnicos, e nós estamos firmes e fortes, né, mesmo com todo esse processo de pandemia, né, com essa crise mundial que nos abate, que nos abateu e que nós estamos enfrentando bravamente, né, como seres ligados, né, a um sagrado que é o que nos mantém com a fé acima de tudo. Então, gostaria de aguardar então a apresentação das minhas parceiras, minhas colegas, uma bênção e a Vera, e vamos aguardar então para a gente poder falar mais especificamente do nosso tema. Obrigada, Gil. De nada. E a Vera? Então, eu vou pedir meu agô a todas, né? Dizer que sou Ia Vera Soares, sou Ielorixá por 40 e poucos anos, do Centro Memorial de Matriz Africana 13 de agosto, e sempre trouxe, né, na sua gênese a questão da cultura, a questão do papel político que os terreiros ou as casas tradicionais trazem para essa sociedade. Hoje eu estou coordenadora do Função Pótimo, que é um Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Tradicional dos povos tradicionais de matriz africana, e também sou parceira, né, enquanto um projeto da Rede Ubuntu, estamos juntas, e na luta do dia a dia da preservação da nossa terra, território e territorialidade. E aí, junto com todos esses empreendedores,
com todas essas políticas, né, de reparações que o nosso povo preto e principalmente de povos tradicionais precisam. E dizer que é muito bom estar aqui. Vou aguardar também para começar depois o nosso grande debate, esse momento que a sociedade precisa, para que a sociedade entenda e escute toda a nossa questão, porque livro nenhum contou. Obrigada, Iá, sua bênção. E passo, então, a apresentação para a Micheline. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Boa noite a todos. A Benção e a Vera. Que satisfação enorme estar aqui com essas mulheres. E representando também, né, o coletivo das mulheres do hip hop. O meu nome é Micheline Freitas. Eu também sou maquiadora, também sou empreendedora da Rede Ubuntu na área de beleza e brechó. E sou MC de hip hop já há 22 anos. E hoje a gente vem aqui trabalhar com pessoas tão importantes na nossa cultura, né? Trabalhar este tema que fala dos avanços e desafios da vida das mulheres negras, que são a base dessa sociedade que nós vivemos hoje. A gente sabe que são através desses braços fortes das mulheres negras que essa sociedade se mantém, né, a pirâmide dessa sociedade. E quero deixar meu agradecimento pelo convite e mandar um abraço a todas as mulheres da nossa rede, em especial, e dizer para vocês que é uma alegria muito grande. Desejo muita luz para esse debate tão importante que a gente vai fazer hoje aqui nesta noite. Obrigada, Micheline. Antes de passar para a nossa primeira palestrante, que eu acho chique dizer isso, né? Eu quero agradecer também a companheirada, a mulherada. A gente está com uma campanha no ar, né, que se chama a campanha Mulheres Negras, de Teresa de Benguela, né, onde as mulheres da Rede Ubuntu negras fizeram vídeos, né, para estar postando no Facebook, dizendo como se dá a sua resistência a partir deste lugar de mulher negra. Quero agradecer a todas que fizeram um vídeo, a todas que mandaram escrito e a todas as pessoas que compartilharam, porque só assim a gente vai ter uma sociedade de fato não só racista, mas também antirracista. Quero agradecer também os apoiadores, né, que por vezes não aparecem, que são nossos filhos, nossas filhas, nossas mães, né, nossas amigas, que são mulheres que por vezes não estão nesse espaço onde a gente está, mas que fazem a diferença para que a gente possa estar aqui na frente, dando a nossa voz e passando a nossa ideia. Gratidão, gratidão, gratidão. E passo a palavra, então, para a Itanajara, que tô louca para te ouvir, mulher, porque tu tem, assim, ó, o que eu acredito que é a força do trabalho nas mãos e o poder de distribuir esse conhecimento nas diversas esferas que tu tá. Seja bem-vinda e fique à vontade. Então, obrigada, Gil, pelas palavras, e dizer que é sempre um motivo de alegria, né, quando a gente consegue transmitir tudo aquilo que a gente vivencia, tudo aquilo que a gente enfrenta, tudo aquilo que a gente desbrava, né, porque a mulher negra é isso aí, é desbravar, é buscar, é saber que a gente tem o que trazer de volta, né, para casa, porque tem alguém nos esperando, né, então isso é o importante. E hoje eu, na condição de mulher negra, empreendedora, como já falei, uma empresa há 25 anos, né, quase, esse ano, 2021, completa 25 anos, né, e ainda bem que não foi em 2020, porque 2020 para nós não está existindo, né, então que bom que os 25 anos sejam comemorados no próximo ano. E aí a gente tem lá essa luta, né, de buscar, eu sempre gosto de falar do meu início enquanto empreendedora, porque na realidade a gente não se enxergava enquanto empreendedora. A mulher negra sempre fez, sempre foi, mas nunca se viu enquanto. Né? Nós sempre estamos ali à luta, fazendo o nosso trabalho, ou uma costura, ou um tricô,
ou sabe? Mas tu nunca entende que tu pode ser uma empreendedora a partir daquilo que tu exerce. E aí, quando a gente começa a se entender dentro do seu empreendimento e começa a agregar pessoas a ele, então tu começa a dar o trabalho, tu começa a trazer as pessoas para que elas tenham ganho da sua família através do teu negócio, é muito gratificante. Né? O Itanajara Beauty Salon, antigamente era Itanajara Fashion Hair, e nós, a partir de uma outra concepção, de uma era digital que veio avassaladora, né? Nós entendemos que a gente tinha, então, que ter essa linguagem. E aí saímos um pouco do Itanajara Fashion Hair, por qual ficou por 23 anos, e entramos, então, numa nova era, nessa era digital, que ela é tão intensa, né? Que ela é tão necessária, e fizemos, então, uma nova roupagem do Itanajara Fashion Hair, e passou a ser Itanajara Beauty Salon. Itanajara Beauty Salon, porque exatamente isso que eu estou dizendo, quando a gente começa a trazer pessoas para fazer conosco aquilo que a gente faz, e começa a passar, né, ensinar aquilo que a gente sabe, né, e aprender com aquilo que as pessoas vão trazendo para dentro do nosso ambiente, isso é muito importante. E eu tive a felicidade, Gil, porque eu sei que muitas mães, a gente muito super protetora, né, a gente quer os filhos da gente perto, né, e eu consegui formar o meu filho, né, então o Douglas, meu filho, tem 28 anos, e há 7 anos ele é um profissional da área da beleza feminina. Então ele faz cabelos femininos, ele trabalha, sou suspeita em dizer, mas eu sempre digo, né, ele é maravilhoso com tudo que ele faz, porque ele aprendeu a gostar dessa profissão através de mim. Então, através de tudo aquilo que ele veio no decorrer da vida dele, veio vendo, veio acompanhando, né? Ele trouxe isso para dentro da vida dele, e hoje ele vive da profissão de cabeleireiro. E aí, quando a gente fala dos desafios, os desafios são imensos, né? São imensos a cada momento, porque, primeiro, é difícil tu te enxergar enquanto uma empreendedora. Segundo, tu não consegue os mesmos recursos, né, que todo empreendedor deveria ter, né, e muitos o têm, mas aí tu tem que provar que realmente tu é uma profissional daquela área, te autossustenta com ela e produz com ela, e tu não consegue ter essa visibilidade, né? Tu chega num banco, tu não consegue dizer para o banco que tu precisa de um empréstimo de 20 mil reais, né? O que eles vão dizer? Eles, não, só um pouquinho, tu precisa ter uma renda de 50 mil para pedir 20. Né? E a gente sabe que isso é uma dificuldade real, a gente sabe que isso não existe. Então, eu digo que o empreendedorismo feminino negro, a mulher negra, ele é muito mais dificultado exatamente por isso, porque a gente não tem esse incentivo. A gente não consegue dizer, não, eu vou fazer um empréstimo e eu vou montar a minha sala. Não, a gente vai comprando de peça a peça, a gente vai juntando de grão em grão, a gente trabalha de dia, a gente come de noite e guarda um pouquinho, porque a gente sabe que tem que comprar produtos no outro dia, né? No meu caso, que sou cabeleireira, assim como muitas que são costureiras, que sabem que para produzir a sua própria peça precisa ter essa quantidade de tecidos para fazer uma diversificação, e aí fica tudo muito difícil, né? Fica tudo muito difícil, e com o passar dos tempos, a gente sabe que houve uma grande evolução, que agora nós temos locais que nos preparam para isso, né? Porque nós tivemos, por muitos anos, incentivos e fomentos que fizeram com que o povo negro se autodeclarasse enquanto negro. Tanto é o número de negros que hoje já dizem que existe no Brasil, né? 54% da população é negra, mas antigamente não se via isso, porque as pessoas não diziam que era. Então, quem tinha uma pelezinha um pouquinho mais clara, que tivesse um cabelo um pouco mais aberto, um cacho mais bonito, preferia dizer que era branca, né? Não pelo fato de achar que realmente era, mas porque sabia que encontraria menos dificuldade. Então, toda essa trajetória que o povo negro tem passado, isso é para crescimento, sim, é para crescimento, mas é para a gente entender o quanto é difícil a gente estar hoje no lugar que alguns estão, mas muitos ainda não chegaram. Né? Tem muitos jovens, essa juventude maravilhosa que eu adoro ouvir, adoro participar, adoro trazer junto, porque na realidade a gente se fortalece vendo
a fala que elas estão desenvolvendo hoje, o conhecimento que elas sabem o seu valor, elas sabem o seu lugar, elas têm o lugar de fala e botam para fora tudo isso. Acho que isso é muito importante. Eu acho que o importante é as pessoas quererem ter conhecimento, conhecer o que estão fazendo. Né? Eu participei o ano passado de uma feira chamada Feira Preta. É uma feira que reuniu mais de 350 empreendedores pretos. Então, Gil, era aquele memorial da América Latina lotado de empreendedores pretos, gente negra, gente produzindo, fazendo a sua arte, levando toda a sua mercadoria, sabe? E o público mais preto ainda. Né? Então, era um lugar que realmente, eu vou te dizer, eu sonhei, talvez, alguns anos, a partir do momento que eu soube que existia essa feira, isso fez parte do meu sonho, porque eu sou uma pessoa que sonha. Eu acho que isso a gente não deve nunca perder. Eu sonho até hoje. Eu sonho com coisas que talvez eu considerasse ser impossíveis. E hoje eu já acho que não foi tão impossível assim, porque eu consegui realizar. Né? E isso a gente não pode nunca tirar dos nossos filhos. Porque o sonho é algo que é uma das coisas que a gente tem o direito e o dever de mantê-lo. Né? E se for um sonho que talvez seja impossível hoje. Mas, com o passar do tempo, a gente vai buscando e procurando e tentando chegar num lugar que é onde a gente olhe para aquele sonho e parece que aquele sonho passou de uma forma tão natural que tu atingiu ele sem perceber. E é isso que é o sonho. Um sonho não existe sonhos impossíveis, né? Tem pessoas que dizem sonhos impossíveis. Né? Não existe. Hoje eu sou uma empresária que tenho o meu empreendimento num bairro nobre de Porto Alegre, bairro Bonfim, que é, né, se tinha um bairro, né, tive muito problema com preconceito racial dentro desse bairro, né, não chegou aos dias de fato, mas a gente percebe olhares, a gente aprende, né, a gente vai aprendendo, com o passar do tempo a gente vai aprendendo a definir um tipo de resposta, até o tom da voz que a pessoa dirige para a gente já sabe se aquilo é preconceituoso ou não. Não é mania de perseguição, vamos deixar bem claro. A gente percebe porque a gente já está adaptada a tudo que vem para a gente. Acostumada não, porque eu jamais vou me acostumar com desrespeito, preconceito e racismo. Isso eu não quero jamais me acostumar. Mas a gente percebe porque isso faz parte do nosso dia a dia. Né? Pessoas que talvez não tivessem nem percebido, muitas pessoas, eu concordo, que elas fazem aquilo tão naturalmente que para elas parece que não foi nada. Né? Mas a gente sabe quando é. E aí, quando tu estiver num lugar considerado uma zona nobre, dentro de um espaço, né, que tu tá te organizando, e aí tu precisa produzir para te manter naquele lugar, são desafios constantes, sabe? São desafios constantes. A gente estava com medo, né, medo de não conseguir manter. Né? Porque esse o empreendedor é isso. Ele acorda de manhã, ele nunca sabe se o que ele vai produzir durante o dia, ele consegue levar comida para casa à noite. É isso o empreendedorismo. É uma luta cotidiana. Né? É um buscar, é um inovar, é um acreditar, é um arriscar, sabe? E o arriscar é aquilo, tu te atira do penhasco sem a rede embaixo. Né? A ideia é que o vento venha e te faça flutuar, mas nem sempre isso acontece. E qual é a nossa saída? Cair, levantar, sacudir a poeira e voltar de novo para subir. Porque eu não me vejo de uma outra forma a não ser empreendendo. Né? Tudo que eu faço é com esse cunho de buscar, de inovar, de tentar trazer o novo, de fazer o diferente. Né? As pessoas têm medo de concorrência. Eu não tenho medo de concorrência. A concorrência, na realidade, nos fortalece, nos faz entender que a gente tem que ser sempre melhor, tá sempre se superando a cada dia para que as coisas consigam se estabilizar. Né? E eu sou daquela que puxa, né? Dá a mão e vem junto, vamos embora. Né? Tá, tu tá fazendo isso? Ok, vamos embora, eu te ajudo. Sabe? Porque eu acho que é exatamente isso. Eu tenho certeza que cada uma que vem junto, que eu consigo puxar e que eu consigo trazer junto, são várias coisas melhores que vão vir para mim. E esse entendimento eu tenho. E aí, voltando um pouquinho lá na tua apresentação, Gil, eu acho muito importante quando a gente está dentro de um grupo
chamado Rede Ubuntu de Cooperação Solidária, é exatamente isso, é para pensar que nós não somos um só, nós somos vários, né? Nós somos várias mulheres negras, nós somos vários dentro de um povo, nós somos vários povos dentro de um Estado, e que esses povos eles precisam se encontrar de alguma forma. Eles precisam ter o entendimento de quem são de alguma forma. Né? Então, quando a gente traz o projeto Rede Ubuntu para dentro dessa parte cooperativada, sabe que tu consegue, sabendo que com o teu trabalho tu está fomentando o trabalho do outro, tu está fortalecendo o trabalho do outro, que isso vai se formar uma grande rede e que lá no final todos ganham. E ganham com sabedoria, ganham com o empreendimento. Né? Alguém está dizendo assim, uma frase lá, né? Uma sobe e puxa a outra. Para nós, a tradição, a gente não gosta muito dessa frase, dessa palavra, uma sobe e puxa a outra, porque isso sempre parece que alguém está no topo, né? E a nossa tradição faz com que a circularidade seja sempre prevalecente, ela sempre prevaleça, a circularidade e a horizontalidade. Então, estamos todas do lado do outro e o movimento lateral é o que a gente faz, uma puxa a outra para o lado, porque nós estamos todos no mesmo patamar, e é isso que a gente acredita, e é isso que a gente precisa acreditar. Então, dizer que, para mim, é uma grata satisfação estar num projeto que foi pensado, que está sendo executado pelos povos tradicionais, e de uma forma ou de outra, encontram-se no lugar, e esse lugar é nosso, é de direito, é um lugar que nós buscamos, que nós pensamos e que nós estamos executando. Né, para que todos se fortaleçam de uma forma igual. É exatamente isso que a gente luta. Então, acho que, por enquanto, a respeito de empreendedorismo, Gil, era isso. Depois, talvez, eu possa contribuir com as outras falas, mas estamos aqui aguardando. Se deixar, eu vou falando a noite toda, né? Porque eu sou das que falam. Tem o axé de fala, né? Tenho. Aliás, eu costumo sempre dizer, manda a Gil escrever um relatório. A Gil leva 3 dias, 3 horas, não sei que esteja no fim do prazo, mas manda a Gil falar. A Gil fala assim pelos cotovelos. Isso é da nossa herança, é da nossa ancestralidade isso. Muito obrigada, aí, Isa, pela sua contribuição. Em seguida, passo então para a Vera Soares. Seja bem-vinda, Iá, sua bênção novamente. E gostaria que a senhora trouxesse, então, as suas contribuições sobre os desafios e os avanços das mulheres dos povos tradicionais aqui do RS. Então, eu já tinha pedido meu agô, né, a todas. Então, em nome dessas mulheres maravilhosas, eu vou pedir o agô à nossa ancestralidade. As nossas ancestrais que nos deixaram com algumas tarefas específicas, né? Haja visto aí dentro da fala da Iaitanajara, a fala das mulheres empreendedoras, que nascem a partir da tradição da matriz africana, com aquelas ancestrais, nossas antepassadas, né? Que já faziam a questão do mercado, né? Que vai, que vem, que faz, a partir do alimento, a partir dos seus quitutes, a partir das suas ervas, a partir das suas vestes, né? Que é os torsaide, a partir dos torsos, enfim. Inclusive, no Rio Grande do Sul, tem uma questão muito peculiar nossa, né? Do Estado, talvez triste, mas que é história, que não está escrita, mas pela oralidade, por isso que nós gostamos tanto de falar, porque um dia a fala das nossas antepassadas e as nossas ancestrais foram caladas. E eu penso que quando a gente vem para um espaço como esse, com toda essa nobreza, com toda essa ênfase, né, da gente poder dialogar e dizer que nós existimos, e tentar e continuar lutando para sair da invisibilidade que essa sociedade racista resolveu nos colocar e designou para o povo preto um local de invisibilidade, sempre sustentado na base da pirâmide social desse Estado brasileiro, que tem uma dívida, né, impagável com o povo
preto, e principalmente com as mulheres da tradição de matriz africana. Por que as mulheres, né? Não é feminismo, não. Mas as mulheres negras, é difícil falar de mulher negra sem falar da mulher da tradicional, sem nos remeter às mulheres da matriz africana. Porque hoje nós estamos aqui falando, contando diversas matizes da história das mulheres negras. Agradeça às nossas mulheres da tradição de matriz africana, chamadas de mãe de santo, mãe de encosto, mãe de qualquer coisa. Nós fomos mães de tudo, inclusive dos nossos senhor. Então, essa conversa da mãe preta, ela está abolida do nosso discurso, mas ela fez parte da história. Ela fez parte da tradição de matriz africana. As escravas de ganho eram as mulheres da tradição de matriz africana. Os oráculos adivinhatórios para as sinhás falidas era a prova de ganho. Nós sabemos que as nossas vestes no Rio Grande do Sul, aquele monte de babado, saia de armação, que hoje é reproduzida na roda de batuque, aquilo foi criado pela imaginação e estratégia das sinhás, as donas das escravas, as donas das iás, na época, foi criado para ostentar uma família, uma riqueza falida. Então, aquelas sinhás, quando estavam em falência, em crise, elas enfeitavam muito suas escravas para que elas saíssem a fazer ganho, e aí entra a história do mercado público. Elas faziam ganho e vendiam seus acarajés, vendiam os seus trabalhos manuais, né? Ao seu artesanato, hoje chamado, toda aquela cultura africana, que até hoje é lindíssima, né? Então, elas vendiam, faziam o jogo de oráculo e levavam os recursos de moeda para as famílias falidas. E ali, quando elas vinham, porque o Rio Grande do Sul, ele sempre foi o estado mais frio do Brasil, aonde o frio, que hoje já não é mais como era há 50, 60, 80, 100 anos atrás, que nós tínhamos, inclusive, o minuano, né? Eu ainda não tenho 100 anos, mas peguei ainda o minuano, vento minuano, talvez daqui a maioria não viu esse vento. Hoje a gente chora de frio, mas hoje é a metade do frio que era há 50 anos atrás. Então, o que aconteceu? As nossas mulheres da tradição, as nossas mulheres negras, né, escravizadas, elas usavam tamanco ou pé descalço, e elas tinham os pés rachados, cortados, né? E tinham que sair para fazer a vida. E quando elas trabalhavam aonde as charqueadas, que é para a região Pelotas, ali, Rio Grande, elas morriam de frio. E a comida que vinha naquele saco, né, de linhaça branco, e ali nasce, então, a tradição, o primeiro apelido das Maria Mijona. Vocês já ouviram falar as Marias Mijona. E nasce dessa história das mulheres tradicionais, já num processo de resistência. Para resistir o frio, elas pegavam aquele saco da linhaça que vinha as comidas, amarravam uma corda na cintura e faziam as suas saias compridas, porque elas tinham os pés rachados, os pés judiados, e a urina que corria, ela curava aquelas feridas, aqueles cortes. Então, é triste, é repugnante falar, mas é a história real e verdadeira das mulheres negras. Então, hoje, nós falarmos das grandes mulheres negras, empreendedoras, e alorixás, né?
as nossas universitárias, e não falar da história da resistência das mulheres da tradição de matriz africana, fica um pouco capenga a nossa história. E aí reconhecer, né, que essas mulheres, elas não nasceram do nada, né? Elas nos deixaram o legado, a língua e a herança dos povos que para cá vieram. E onde está essa história, né? Aonde está guardado esse legado? Está guardado nas casas tradicionais. Está guardado dentro dos grandes terreiros, dentro das nossas tradições, na nossa forma de viver, no nosso método de viver a vida, de reagir, de resistir. E que um sistema racista, colonizador, convencionou chamar de religião, né? E que hoje, no século XXI, nós começamos, então, a despontar com aquilo que realmente somos, que somos mulheres tradicionais, mulheres da tradição, que têm uma história, que têm um modo próprio de viver, que têm uma língua própria, que é a língua do Jeje, a língua do povo banto de Angola, a língua iorubana que vem da Nigéria. E nós somos herdeiras destes povos, que a escola nunca contou. E até hoje não conta. Então, hoje, nós começamos a questão. Nunca foi dito que as mulheres negras de um passado muito próximo eram grandes pensadoras, né? Pensavam muito e deixaram grandes literaturas. E que, como sempre, os não negros se empoderavam desse saber e escreviam e assinavam embaixo. Grandes pensamentos. Então, nós, mulheres da tradição, nesse processo de resistência, de resiliência, né, hoje temos um olhar dentro de todas as diretrizes que possam transformar essa sociedade. Quando a Yatanaya Itanajara coloca muito bem, né, a questão do uma mulher puxa a outra, a questão da circularidade, né? O nosso olhar, o mundo para nós, ele não é uma linha reta, ele não é uma estrada reta, porque nós acreditamos na volta, nós acreditamos que a vida nesta matéria acaba aqui, mas que continue e nós vamos voltar um dia. Então, a nossa vida é circular. Está bem caracterizado num ditado bem popular, inclusive, né? Que diz assim: senta num banquinho e espera a volta. Quando ou nos dá uma tristeza muito grande, uma injustiça muito grande. Então, a gente, entre nós, enquanto cultura nossa, enquanto o modo civilizatório que temos de viver e de vivenciar as nossas coisas, a gente senta num banquinho e espera a volta. A esperança, o esperar, a esperança do povo preto e principalmente das mulheres negras, que traz no seu cerne, no seu útero, toda uma identidade de um povo que foi mais de 16 milhões, né, de africanos que ficaram no fundo dos mares, que vieram pelos navios negreiros. Então, esse povo, nós somos herdeiros disso, né? Nós temos essa oralidade, né? Porque nós temos a tarefa de um legado de colocar à luz da sociedade esse debate. Não é por acaso que hoje nós estamos aqui fazendo uma live, por quê? Porque Chapanã, ou Mulu Sapatá, que chega nesse ano e faz esse recolhimento, ele chega e para o mundo, através de uma epidemia. E isso não é um folclore, isso não é um teatro, isto é uma realidade. Essa invisibilidade desse povo é como a invisibilidade do coronavírus. Essa invisibilidade, ele traz um recolhimento para que a gente possa se olhar de verdade.
mesmo distante, ele uniu o mundo. Mesmo distante, nós não podemos pegar o avião para ir lá na África, não podemos pegar o avião para ir na Europa, ir lá, aqui, acolá, mas nós podemos nos enxergar e nos conversar por tecnologia, que a história não conta, que é o primeiro tecnológico que teve, chama-se Ogum, o homem do ferro, senhor da tecnologia. Então, esses valores, né, que o africano trouxe para esse país, eles precisam, sim, através de atos, através de ações, serem resgatados e ser, inclusive, ter centro de referências, né, para isso. E são essas redes que está colocada, tipo, o que é o Ubuntu, né? O Ubuntu diz para nós, eu só sou porque todos somos. Então, essa rede que diz isso, que vem de África, que é um provérbio angolano, que vem de Angola, que vem do povo bantu, ele já diz a direção. Tem outro provérbio que diz para as mulheres iorubanas, né? Enquanto houver uma folha, existirá um orixá. Orixá. E isso serve para nós hoje, quando eu ouço Itanajara falando da garra, né? Da luta, do início, do meio e do segmento, que ela traz dentro dela toda essa história. Quando eu vejo a Gil, está lá na frente, né, levando esse debate, quando eu vejo a nossa jovem lá do MC, né, fazendo aquela coisa que a sociedade branca não gosta de ouvir, e que dentro daquela política, daquela cultura, ela diz grandes verdades, e todas nós que estamos nessa questão, nós avançamos sim. Tivemos grandes avanços. Eu diria até que o povo preto avançou através do saber natural das nossas mulheres, das nossas antepassadas, das nossas Ialorixás, porque a elas era o dom da leitura do oráculo, né? Era delas, porque a continuidade da humanidade estava no útero feminino e no útero negro, uma vez que a própria ciência reconhece que o povo preto, o mundo, a humanidade inicia em África. Então, as mulheres negras trazem esse legado, e até hoje, né? Às vezes a gente se pergunta, né? Por que será que eu, vou dar o meu exemplo, no Brasil, nasci, sou brasileira, oriunda de uma diáspora, fruto de um sequestro, por que será que eu sou uma Ialorixá, né? Por que me fez ser Ialorixá? Não é uma profissão, nenhum governo me paga para eu ser, nem a mim, e nem a uma outra qualquer Ialorixá. Por que será que somos, né? Por que temos esse dom do acolher, do acolhimento, de olhar para o outro, né? De trabalhar um sistema circular, de dar a mão para a outra, de puxar e de estar. Então, eu vejo que as mulheres negras trazem, na sua essência, essa tradição. E que nós levamos muitos séculos, muitos anos, né, para começar a debater e discutir que nós somos mulheres de tradição de matriz africana. E muito tempo para entender que nós, mulheres, somos as águas, né? As águas que hoje querem privatizar, né? Que Oxum não é uma mulher linda, maravilhosa, que Oxum é o poder das águas, que nos dá vida na nidação, que nos dá vida para alimentar, tanto que nós ficamos sem comer, mas se não beber água, a gente morre pela desidratação. E aí a gente tem, enquanto tradição, lutar por isso. Nós temos que lutar pelas águas dos nossos mares, pelas riquezas que Iemanjá nos dá, né? Os ventos, né? Que trazem os pólens que mudam de lugar e que produzem a terra, né? Que mantém a terra fértil, que mantém a terra viva. E é o ar que precisa. E vamos pensar, cuida meu tempo, Gil, e vamos pensar que
A epidemia, o coronavírus, está matando porque ele tira o ar das pessoas. É o ar. Então, Iku quer dizer a morte, né? Nós, mulheres tradicionais, estamos sob a gênese de Oiá, dançando com Iku, tentando, desculpe, atrapalhar Iku, que é a morte. Então, esse é um pouco do olhar da mulher da tradição. E que está dentro de toda essa política do empreendedorismo, do cooperativismo, né? A economia solidária, o solidarismo, que é uma essência nossa, nós sempre fomos solidários a partir da troca, né? Um dá para o outro, a partir dos nossos elebós, a partir das nossas, dos nossos rituais. Ele nunca é feito no sozinho, ele é sempre feito na troca. Ele é solidário, né? Ele é sempre solidário. E ele tem esse caráter do cooperativismo, né? Quando tem lá um ebó numa casa, nós temos uma lista, e um dá isso, outro dá aquilo, um compra isso, então isso gira em torno de uma roda. E é a roda que penso que a Rede Ubuntu, junto com o Fonsampótimo, junto com os povos tradicionais, e todos os outros povos, né, que cultuam o artesanato, que cultuam a autossustentabilidade, tem na sua essência esse entendimento. Né? E quando pensamos esse conceito da Rede Ubuntu, nós pensamos, então, nesse poder de tirar o povo tradicional de matriz africana da invisibilidade dentro de tudo que eles produzem. Então, a gente tem que estar junto, estamos juntas, né? Nós, mulheres da tradição de matriz africana, nós, com a Escola de Cidadania, nós junto com a Gil, nós junto com o Fonsampótimo e outros povos tradicionais que estejam, e outros povos, né? Os indígenas, enfim, os povos originários como essência desse projeto que é a Rede Ubuntu. Ou seja, deste conceito que é a Rede Ubuntu, né? E por que não pensar também, né, Gil? E a todos que estão nos ouvindo, né? A conjuntura do Brasil nesse 2020, que é um ano diferente para aqueles que são leigos, mas ele é um ano significativo para nós, mulheres da tradição de matriz africana. Porque nós vamos pensar e entender que o recolhimento que os governos do mundo indicam é o recolhimento que as casas tradicionais, as iás, os babás, já fazem quando têm as suas obrigações. Essa forma do lava-mão, limpa o pé, a higienização da mão, isso é natural dentro das casas tradicionais. Dentro de uma casa tradicional, a gente não entra de sapato, tira o sapato na rua, né? Então, eu penso que quando isso acabar, eu não acredito que acabe, mas quando isso mudar, de fato, aquele novo que vai acontecer, o normal que vai acontecer, voltar ao normal, não é aquele normal que existia até janeiro, até dezembro de 2019. Acredito que o normal que vai acontecer é um mundo diferente. E é dessa diferença, é nessa sintonia que eu entendo e penso que a visão de mundo africana vai estar muito presente. A partir deste recolhimento, a partir destes princípios que estão sendo indicados e sinalizados pelo mundo inteiro, por todas as organizações mundiais, internacionais, por todos os governos em proteção do nosso bem maior, que é a vida.
A vida está em jogo. O ar que nós respiramos está em jogo. Os pólens para manter a fertilidade e não ter falta de comida está em jogo. Os grandes agrotóxicos terão que ser banidos dessa terra, porque Chapanã não quer mais. Ele varreu a terra e está varrendo a terra. Então, gente, eu penso que, não sei se meu tempo já deve estar esgotando, né? Mas é um pouco isso, e assim, ó, teria muito mais para colocar. Mas eu fico à disposição para alguma pergunta, alguma questão, já que a minha tarefa foi falar um pouco dessa coisa que é a matriz africana, que são as nossas mulheres negras, lindíssimas, empoderadas, que só lhes faltou oportunidades. Só isso. Tudo elas sabem fazer, tudo. Só falta oportunidade. Verdade. Então, Yali, agradeço mais uma vez, e a sua fala repleta de história, né? Que é uma aula, como muitos já colocaram aqui, mas para mim em especial, porque a gente vem nessa construção cotidiana do que a gente é enquanto mulher negra, né? E perto da sua caminhada, eu estou iniciando, sou bebê ainda, e muito a aprender, então gratidão por isso. Da mesma forma que na sua fala a senhora colocou, assim, de que as mulheres negras, que a galera precisa ter unidade, né, para construir uma outra forma de organização e sempre baseada no que já aconteceu, porque isso a gente, as mulheres de matriz africana já faziam e foi desconsiderado, nos desorganizaram. Assim, muito bom, muito obrigada. E isso chama-se Sankofa. Vamos projetar o futuro vivendo o presente, mas enraizada lá no passado. Nenhum fruto nasce se não tiver uma raiz forte. Verdade. E aí, com isso, né, de pensar da raiz forte, de pensar do fruto, eu quero passar para minha amiga também, companheira da rede, Micheline Freitas, para que ela possa trazer a sua contribuição a partir do lugar da cultura e da saúde, aonde ela está participando agora. Seja bem-vinda, Micheline. Obrigada, máximo respeito, e a Vera, e a Itanajá, e minha grande amiga Gil, mais uma vez eu quero salientar da importância que é eu poder estar nessa live com vocês, e eu quero pegar o gancho da Yavera, que ela trouxe algumas questões assim que me são assim familiar, mas que eu sei para muitas pessoas não é familiar, né? Então acho que a gente também tem que tocar em alguns temas que para nós que somos inseridos na questão da negritude aqui no estado do Rio Grande do Sul, para nós é familiar, mas para muitas pessoas que estão assistindo a live ela não é familiar. Como a gente já havia comentado antes, eu sou uma MC do hip hop, né? Estudante de administração, sistema serviço de saúde, né? Atualmente promotora da saúde da população negra. E aí a Vera trouxe algo imprescindível para esse debate nesta noite, que é a invisibilidade das mulheres negras na sociedade brasileira. E nós somos invisíveis de diversas maneiras para a sociedade brasileira, e eu vou puxar o gancho da Yavera lá para 1871, quando nós tivemos a lei do ventre livre, que foi algo até diabólico, assim, na minha visão, tá? Porque era uma lei, assim, que humilhava as mulheres, humilhava os seus filhos, e não reconhecia essas crianças como cidadãos brasileiros. E quando a Yavera traz que essas mulheres tiveram que se recolocar dentro da sociedade, através dos terreiros, através da matriz africana, e irem se reconhecendo e resgatando a sua identidade retirada pela sociedade. Quando os escravos de ganho começaram a trabalhar dentro da sociedade brasileira, principalmente nos portos, nos comércios, no século passado, e no século passado, a gente sabe que muitas mazelas que eram do século passado ainda continuam na sociedade brasileira. Por que eu quis pegar o gancho da invisibilidade e trouxe a lei do ventre livre? Porque nós do hip hop a gente tem
uma noção, assim, de que a gente não tem espaço dentro de trabalho na sociedade. Tanto é que agora, com auxílio emergencial, nós não recebemos nada. Então, nós não somos enxergados como profissionais, né? Nem da cultura, nem mesmo dentro de uma profissão, de uma carteira assinada. E isso que a Vera trouxe dos escravos de ganho, isso acontece conosco até hoje, principalmente com as mulheres, porque nós somos um número, né, bem inferior aos homens dentro do hip hop, né? Então a gente teve que galgar aí anos de luta para ter um espaço de reconhecimento dentro do nosso próprio movimento, né? E a gente se espelhou muito nas Yalorixás para a gente conquistar esse espaço, para a gente ter os nossos reconhecimentos, a nossa visibilidade enquanto mulheres dentro dessa cultura. Porque o hip hop, para muitas pessoas, acham que é uma cultura americanizada. Ela não é uma cultura americanizada, ela nasceu realmente nos Estados Unidos, mas ela é uma cultura totalmente afro-americana e afro-brasileira, e ela foi se identificando com o próprio local que ela foi se desenvolvendo, porque os jovens foram se reconhecendo dentro desse espaço, que era a cultura de rua. Eles não tinham espaços para poder se reunir, eles não tinham dinheiro para poder ter materiais e produzir as suas artes, e a gente foi se reconhecendo através dessas outras pessoas, dessa circularidade que a própria rede Ubuntu traz, a gente foi trazendo para dentro do nosso movimento, através do reconhecimento da cultura africana, através do reconhecimento da nossa própria identidade e da beleza que a nossa arte trouxe, né? Porque a gente não queria também dentro do Brasil ter um hip hop americanizado, a gente queria ter um hip hop brasileiro, né? E a gente tem mulheres desde o início do movimento trabalhando e ligando a sua cultura a essas mães de santo, a essa história que a gente carrega junto com o hip hop também, e que eu também converso muito dentro da promoção de saúde, dentro dos postos de saúde, principalmente, que é onde a gente tem utilizado mais a promoção de saúde da população negra, que essa invisibilidade ela é tão grande que só em 2014 nós tivemos uma política nacional da saúde da população negra. E vejamos, desde lá de 1871, quando saiu a lei do ventre livre, onde os escravos podiam ter seus filhos livres, mas eles iam ir para onde, os seus filhos? O que seus filhos iam fazer após essa lei do ventre livre? Né? Então, o senhor queria ficar com esse jovem que era livre? Né? Então, a gente vem discutindo dentro do hip hop, através da Lei 10.639, dentro das escolas, através das discussões que a gente consegue criar ao longo das nossas construções de leis de hip hop dentro dos municípios, e isso traz muito o nosso aprendizado com as mães de santo, com as Yalorixás, com a nossa própria rede da economia solidária, para a gente poder desenvolver o comércio, para a gente poder desenvolver a valorização da jovem negra dentro da comunidade. Quando eu comecei a trabalhar de maquiadora, em 1994, eu comecei a minha profissão de maquiadora profissional dentro das lojas Renner. Nós não tínhamos maquiagens para pele negra. Eu tinha que construir as maquiagens, porque eu não tinha material para poder trabalhar o potencial da mulher negra dentro daquela baita empresa que eu estava trabalhando. E eu me perguntava, e agora eu tenho que também produzir aqui dentro e também me identificar com essas pessoas e mostrar para elas que a beleza da mulher negra, ela não é mais um estereótipo, não é aquilo que a própria escravidão trouxe para nós, de vulgarizar a beleza da mulher negra, de menosprezar a beleza da mulher negra porque ela só tem o peito ou bunda, né? De também trazer
questões de tirar a sexualidade da beleza da mulher negra, né, da evidência, que era o que os senhores dos engenhos já traziam, né, que eles queriam mostrar aquela sexualidade das negras para venderem elas mais rápido, né, a que tem o dente mais bonito, o cabelo mais bonito, é para vender mais rápido. Então, hoje, eu pegando os ganhos da Itanajara e da Iavera, eu me dou por conta de que o Brasil ele não teve realmente esse olhar de dar visibilidade que a mulher negra sempre mereceu, porque ela, como base da sociedade, ela serve de mão de obra barata para ser servente geral, para ter um grande número de domésticas, ainda que a gente tem que não são reconhecidas nos seus direitos, né? Então, essa invisibilidade, ela se retrata de muitas maneiras dentro da nossa sociedade. E para nós, das mulheres do hip hop, também não é diferente. Porque nós levamos muito tempo para ser reconhecidas, né? Para a gente poder gravar um CD solo, para a gente poder construir o comércio dentro do nosso próprio movimento, porque a gente não tinha esse caráter, né? A gente conseguia entender que a gente precisava de tecnologia para fazer vídeos, para fazer as músicas, para o hip hop tocar nas rádios, que a gente tinha que ter pessoas que se empoderassem da comunicação. Mas nós não tínhamos essa visão ainda, né, de que nós éramos invisíveis. A gente só foi reconhecer isso quando a gente foi colocar a cara a tapa e as pessoas fechavam a porta para nós. E muitas portas foram fechadas para nós, né? Primeiro os meninos, depois as meninas do hip hop. Então, muitas vezes eu sentia que as pessoas não enxergavam o meu trabalho, nem das minhas colegas. Eles enxergavam o trabalho mais dos homens dentro da nossa cultura. E não é diferente dentro da saúde, porque hoje a maioria dos trabalhadores da saúde, do Sistema Único de Saúde no Brasil, são mulheres e são negras. E esse trabalho também é invisível. Também é invisível, porque nós temos um número enorme de pessoas chamadas resilientes, né? Que esse é um dos termos que eles gostam de usar, né? Que nós somos resilientes, né? A mulher negra, ela pode carregar peso, ela pode sofrer, carregar coisas dentro dela para entrar dentro do sistema penitenciário, ela pode carregar a família nas costas, né? Ela pode carregar o fardo da sua cultura, que não é valorizada, ela pode carregar. Por quê? Porque ela é considerada resiliente, mas isso é um mito, porque nós somos seres humanos. E a própria saúde da população negra, ela desmistifica essa resiliência que o homem branco impôs para nós, mulheres negras, que enquanto mulheres, né, a gente também tem que reconhecer o coletivo de tantas mulheres que não são negras, que também sofrem a nossa luta. Mas nós, enquanto mulheres negras, a gente recebe menos que as mulheres brancas, a gente tem menos cargos de liderança do que as mulheres brancas dentro dos cargos de trabalho aqui no Rio Grande do Sul. A gente conta nos dedos, tem profissões que a gente não vê mulheres negras exercerem, né? Então, essa invisibilidade, se a gente for pontuar essa invisibilidade que a Mãe Vera traz, ela é enorme dentro da sociedade, né? Ela é enorme. Embora eu exerça uma profissão de destaque desde os meus 16 anos, que é a profissão de maquiadora, eu muitas vezes também fui invisível. Embora eu seja uma baita de uma mulher de 1,77 m, muitas vezes eu fui invisível para a sociedade. Por quê? Porque a gente tem uma história que não foi contada, que em 1947 o Hildo Meneghetti mandou queimar os nossos livros, né? Os livros da história do povo negro foram queimados pela ditadura militar, né? A gente não entrou dentro dos crimes de anistia, né? Gente, imagina só como é que um Brasil que teve todos os crimes no tempo da escravidão, que foram crimes hediondos, horríveis, tão fortes quanto os crimes que os judeus sofreram, e isso não é falado, isso não é tratado na anistia brasileira,
sabe? Isso me dói muito de falar para vocês, e eu me emociono quando a mãe Vera fala que a gente tem que trabalhar com a circularidade, né? Porque esse é um resgate também da nossa cultura que a gente precisa ensinar para os outros que não sabem, né, mãe Vera? E a mãe Vera tem tanta coisa boa para contar, e eu gostaria de escutar a senhora a noite inteira hoje, sabe? Porque eu tenho muito a aprender com a senhora. Eu, a Itanajara, todas nós. E uma coisa que a Itanajara trouxe também, que eu acho que é importante, é que a gente tem que sonhar. Hoje a gente tem essas mulheres empreendedoras, a gente tem lideranças aí com empresas mostrando que nós não somos invisíveis, né? E é através desse sonho, da gente não dar bola para essa invisibilidade que a sociedade brasileira coloca a gente, da gente querer trazer à tona a nossa história pela oralidade, que é muito importante, né? Eu sou capoeirista desde os 18 anos, e através do meu mestre Clyde, um abraço para ele, que sempre me ensinou a ser empoderada, entender a importância da minha cultura, e de dar espaço para suas alunas mulheres, sabe? Porque isso é muito importante, a gente ter esse espaço de reconhecimento e de diálogo, né? Para a gente poder conversar, para a gente poder aprender, e para a mulher do hip hop, ela entender que não precisa só da frente de mulheres de hip hop para a gente estar empoderada. A gente tem que estar empoderada com todo o nosso berço da nossa cultura, com os quilombolas, com o pessoal do samba, com o carnaval. A gente tem que ser entrelaçado, todas as culturas, tanto da matriz africana, como as que não são da matriz, nós temos que estar entrelaçados, né? Porque realmente a gente tem que trazer essa ancestralidade, que é um aprendizado, não é só para o povo negro, é para toda a sociedade brasileira, que é miscigenada, que a gente sabe que foi embranquecida com a cultura europeia para dentro do Rio Grande do Sul, e a gente tem uma desigualdade aqui muito grande por causa desse branqueamento que o Brasil quis fazer, né, para o Rio Grande do Sul, principalmente, porque a gente sabe que aqui, através das charqueadas, dos saladeiros, a gente tinha uma população em 1870 que ela era, na maioria, negra, e eles foram trazidos para branquear, né, essa mão de obra. Então, a gente é mão de obra desse Brasil há muito tempo, e a gente não é valorizado por isso, né? A gente pode ver as grandes construções do nosso país que foram feitas com o nosso trabalho, né? E a gente sabe que as mulheres trabalhavam juntas, não tinha diferença no trabalho. O trabalho escravo, ele era feito pelas mulheres como eram feito para os homens. As mulheres trabalhavam na roça, as mulheres trabalhavam também nas construções, e continua sendo até hoje, né, gente? Eu quero, para concluir a fala, porque eu sei que a gente não tem tanto tempo assim, que eu sou porque nós somos, né? Eu entendo a importância de nós termos uma rede que consegue trazer esse olhar da circularidade, de nós olharmos uns para os outros e de nos reconhecermos enquanto seres humanos, enquanto irmãos e enquanto povo negro dessa terra. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa rede que está resgatando essa ancestralidade e valorizando a economia solidária, porque ela já era feita dentro da nossa cultura, né? Dentro do hip hop é muito forte a nossa produção, a gente produz, a gente mesmo grava, a gente faz serigrafias de camisetas, já há bastante tempo a gente mesmo comercializa os nossos CDs, porque a gente não tem empresas fonoaudiólogas, fonoaudiográficas, que deem apoio para o nosso trabalho. Agora, na última safra do hip hop, nessa New School, a gente tem jovens que conseguem comercializar. No meu tempo, quando eu comecei em 99, a gente gravava em fita e não tinha espaço nem nas rádios, né, para poder mostrar o nosso trabalho. Então, a gente teve que criar esses espaços e para poder mostrar o nosso trabalho. E a gente aprendeu muito com a matriz africana, de abrir esses espaços, de fazer frente, de mostrar que a gente tem resistência e de que a rua é nossa,
A rua é do nosso povo, né? Então, acho que isso é importante a gente salientar. Outra questão, só para finalizar, é que a gente, na saúde da população negra, a gente teve que reconhecer que o povo negro, ele tem um diferencial quando se fala da saúde, porque nós temos doenças dentro dos nossos cuidados, da nossa rede, que são que elas se desenvolvem principalmente na população negra. Nós temos que ter esse olhar de equidade no Brasil, para entender que nós temos a diabetes, que só dá, tem um tipo de diabetes mellitus, que só dá na população negra. Nós temos a anemia falciforme, que também tem que ser, é um cuidado especial para a saúde da população negra. Nós temos mais mortes na hora do parto, na hora da cesariana também. Então, a gente tem que entender essa necessidade do recorte, do olhar da saúde da população negra. Era isso que eu queria trazer para vocês, gente. Então, eu fiquei muda aqui porque é muitas coisas, gente do céu. E aí, eu quero convidar para quem está assistindo essa live para que possa estar mandando perguntas para as nossas palestrantes, porque sim, somos palestrantes, vocês são palestrantes detentoras de muitos saberes e saberes de longos anos e de histórias, né, que por vezes nunca foi contada. Então, esse é o nosso momento. Por isso que a ideia é tentar não pensar tanto no tempo, mas também pensar nessa coisa da nossa fala, né, de dar a voz para quem tem o que dizer de verdade. Então, deixa aberto aqui as perguntas. E eu queria fazer uma reflexão, gurias, assim, a partir do que vocês colocaram aqui, e também desacomodar um pouquinho, porque quem me conhece sabe que eu sou de desacomodar. Eu acho que por vezes a gente precisa, quando a gente tem esses instrumentos de comunicação na mão e que tem várias pessoas nos assistindo, também desacomodar quem nos ouve. Então, assim, eu queria que vocês pudessem ligeiramente, assim, poder dizer, dentro da campanha que a gente fez da Rede Ubuntu, uma das coisas que a gente perguntou seria qual o seu sonho, né? Qual o sonho que cada um tem? E a Ita diz, né? Eu sonho muito. Na verdade, eu não sei muito bem para onde que eu vou. Cada dia eu vou construindo cada passo, porque confesso que não tenho muito tempo de sonho. Assim, o meu desejo é que a gente pudesse ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que as companheiras brancas que estão do nosso lado dessa, como é que chama, dessa trincheira, pudessem largar um pouco dos seus privilégios e potencializar também a nossa luta. E aí, com isso, dizendo o meu sonho, eu queria que vocês também pudessem dizer um pouco assim, como é que vocês sonham essa vida das mulheres negras, né? Visto que a Vera já disse que essa pandemia não vai passar, a não ser que a gente melhore enquanto sujeito, enquanto ser humano. Então, deixo para vocês, assim, o mais breve, até que a gente possa ver se vem perguntas ou não. Quem gostaria de falar primeiro? Eu gostaria então de... pode falar. Vai, Michel, vai, Michel, primeiro. Meu sonho é curto. Não, meu sonho, sonho é curto, sabe? Assim, eu gostaria que todos tivessem o direito de uma boa alimentação. E eu acho que isso também está muito ligado à nossa questão da cultura, né? Eu faço parte da cultura Rastafari já há 20 anos, e a gente tem essa questão muito forte, assim, de trabalhar alimentação de qualidade, uma alimentação que ela vá prevenir de doenças, que ela vá suprir as suas necessidades, mas que ela vá um pouco além disso, porque o alimento, além dele alimentar o teu corpo, ele alimenta a tua alma também, né? Então, o meu sonho é que nunca falte alimento para todos. Perfeito. Pode ser eu, Gil? Pode, vai lá. Pode ser. Então, dentro dos sonhos, né? A gente tem muitos sonhos individuais, né? A gente sonha coletivo, né?
mas um sonho que na realidade eu estou tendo, e tenho tido ele desde 4 anos atrás, digamos assim, que é realmente isso, que a gente consiga se enxergar, como a Yavera diz, numa nova caminhada, né? Numa caminhada onde a gente traga a nossa ancestralidade para o presente, né? E que a gente possa, a partir desse presente, né, poder imaginar o nosso futuro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente trouxe tradições, a gente trouxe fatos, né, que há milhares de anos atrás já se fazia isso na África, né? E aí nós tivemos uma breve encontro há 2 anos atrás com uma rainha de Benin, e ela fala exatamente isso, que a responsável por esse novo mundo que a gente tanto sonha somos nós, mulheres, porque é a partir de nós que tudo se inicia. Então, se inicia a educação, tanto de mulheres quanto homens, se inicia o fato de nós dizermos exatamente o que precisa ser feito, sem que ninguém interfira nisso. E aí que vem esse sonho. Se somos nós capazes de gerar uma vida, de colocar essa vida no mundo, nós também deveremos ser capazes de fazer com que estas pessoas sejam pessoas diferentes, sejam pessoas que venham fazer o bem, que as pessoas possam divulgar o processo todo de comunhão, o processo todo de união, o processo todo de entendimento, né? Que a gente possa ter essa coisa do pertencimento, saber que nós pertencemos ao mundo, que todos nós estamos ali exatamente por isso, pela lei da vivência, da sobrevivência. Nós precisamos viver nesse mundo de um todo. E eu acho que é isso. Eu acho que é um sonho onde as pessoas se remetam ao passado, né? E consigam entender o porquê que tudo tinha o seu lugar, né? As pessoas, ninguém ultrapassava, a gente respeitava os mais velhos e respeitava os mais jovens, a gente, o que um falava, o outro escutava e seguia, porque era o caminho a ser seguido. Então, eu acho que é isso, acho que a gente não podia, como a gente sempre diz, a gente não precisa inventar a roda já existe, basta a gente saber fazer com que ela ande. Então, eu acho que o processo é muito simples, é a gente voltar ao passado, ouvir o que os nossos ancestrais nos disseram, tinham para nos dizer, e a gente, a partir daí, fazer esse segmento. Talvez isso demore um pouco mais, Gil, mas como nada é muito fácil, né, a gente sempre tem que estar batalhando para que as coisas aconteçam, talvez demore um pouquinho, mas eu acho que o início já começou. Essa crise mundial de saúde, eu tenho certeza que não fazia parte do futuro de ninguém. Isso nos acometeu de uma forma avassaladora, e é exatamente isso, é para a gente pensar que alguma coisa está errada e que se a gente não mudar, como diz aí a Vera, não vai passar. Então, obrigada, Ita. Antes de passar para a Vera, chegou aqui uma pergunta para nós, né? Como vocês veem o povo negro frente a essa acirrada volta do racismo nessa pandemia e como se lutaremos contra isso? A nossa colega da rede, Lisbeth, fez a pergunta. E aí, como é o momento da Yavera falar do sonho, proponho que depois ela já possa estar respondendo a pergunta. Pode ser, Yá? Então, teriam tantas perguntas, né? Não sei se eu vou ter condições de responder, mas vou tentar, tá? Então, falando de sonho, né? Eu penso que o sonho do povo preto, meu sonho, ele está incluso em 56% da população brasileira. E nós temos um sonho, que é sermos vistos com dignidade, com a dignidade que nós merecemos, e para isso, para que a gente tenha, no mínimo, dignidade, já que nos tiraram a identidade quando nos sequestraram de África e nos deixaram como fruto dessa diáspora, o nosso sonho é rever o impossível que é a identidade.
Então, nós buscamos em cada ponto, em cada lugar, botar, carregar meu telefone. Em cada lugar, em cada ponto, a gente recolhe, né, os fragmentos que foram deixados. Um dos sonhos que nós todos temos que ter, e é meu sonho, e aí, não no isolamento, mas que eu gostaria de hegemonizar este sonho. Nós não poderemos ter dignidade, nós nunca teremos a identidade resgatada se nós não tivermos os nossos territórios respeitados. Porque a nossa identidade, ela se mantém e ela se fortalece a partir do território. O território que nos dá o direito de nós plantar aquilo que nós precisamos, como entendemos como comida de verdade. Porque a nossa tradição faz com que a gente compartilhe todo o nosso alimento com o nosso sagrado. E é um sonho meu, e de toda a maioria, acredito sim, que tenhamos os nossos territórios, os territórios sagrados sejam respeitados. É o território onde vamos plantar os nossos herbatários, onde vamos plantar as nossas folhas sagradas, onde vamos plantar o alimento do nosso orixá, que dividimos nós com eles, porque nós não queremos dar, por exemplo, uma oferenda carregada de veneno que nós convencionamos ou convencionaram a chamar de agrotóxico. E é isso que se come. A cada prato de comida, nós comemos uma quantidade de veneno. Não sou técnica, não sei dar dados. Sei que como veneno e que os meus seguidores, as pessoas com que eu conheço, que eu convivo, a humanidade, que sofre sempre a maior consequências dessa especulação capitalista, sempre é o nosso povo que passa a maior parte, inclusive das doenças, pela má alimentação. Porque nós temos uma origem que tem uma comida de verdade, uma origem que o açúcar nos faz mal. Por isso, ali, quando ela fala na saúde, a diabetes, não é verdade? Então, gente, esse é um sonho que é meu e acredito que, se não todos, mas com certeza de todas as iás e babás iniciados, todos aqueles que são pretos e que vêm de uma terra que nos foi arrancada. Então, a territorialidade, a nossa terra, a nossa territorialidade, que é a moda, a vivência que nós temos entre um e outro, a vivência que nós estamos agora, nos olhando enquanto caras pretas, pensando que somos diferentes, porque cada um mora num lugar, mas que nós viemos do mesmo seixo. Nós temos as mesmas necessidades, nós temos os mesmos sonhos, nós temos as mesmas ansiedades. E nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, a terra, para nós, ela é sagrada. Brasil, esse Estado brasileiro, ele tem que dizer para esse povo, isso é um sonho, ele tem que dizer para o povo negro no Brasil, fruto dessa diáspora, o que foi feito enquanto ações afirmativas com a determinação de Durban, por exemplo, quando vai a delegação para lá e o mundo, porque eram todos os países do mundo em conferência, reconhece que no Brasil foi a escravidão mais terrorista que teve, e a última a ser exterminada. Então, esse é meu sonho, é que eu veja reparações, construções de um mundo diferente possível, livre dessa discriminação, livre dessa especulação que tira o território. Nós não vivemos sem as águas, eles querem privatizar os nascedouros das águas. Então, isso é um sonho que nós vamos fazer no coletivo. Nós não podemos perder as referências pela segunda vez. Eu não quero dar veneno para minha mãe Oxum, eu não quero estragar o mar, a beleza das águas do mar, a riqueza que ele tem, por especulação. A fortaleza das matas, das raízes que nos dão vida, que nos dão o remédio. A nossa cura, ela vem da terra,
ela não vem da farmacologia, porque nós temos uma gênese diferenciada. Nós temos a imunidade do nosso orixá que habita dentro de cada um. Ou nós acreditamos nisso, ou não somos povos tradicionais. Esse é meu sonho. Terra, Obrigada, território. Yasmin. Gil, A Oi? resposta, como é que é a pergunta? Qual é a pergunta, acho que a Gil? resposta da Lisbeth. É A como pergunta, vocês eu não veem o lembro a povo pergunta. negro. Eu estou colocando. Como vocês veem o povo Tá. negro frente a essa acirrada volta do racismo nessa pandemia e como e se lutaremos contra isso? Aí eu vou pedir para vocês responder e já fazer as suas considerações finais. Pode ser? Pode. Pode começar por mim, Gil? Pode. Então, Lisbeth, eu acho que isso tem muito a ver com todo esse processo que a gente está enfrentando a partir desse novo governo, né? A partir desse novo olhar que nós estamos enfrentando desde que colocamos, né? Quando eu coloco colocamos, eu não me incluo nesse colocamos, mas como foi a maioria, né, que votou e colocou esse nosso gestor, né, digamos assim, nesse lugar, aonde ele não nega, né, que é racista, que é homofóbico, que diz que podemos utilizar as armas, né, para que possam se defender, que acusa, né, e a todo momento não nega, né, todo o asco que ele sente por pessoas que não são iguais, que não pensam iguais e que não deveriam estar nesse lugar. Então, a partir desse momento, eu acho que isso já é suficientemente para a gente entender quem é essa pessoa que está lá e faz com que as outras pessoas se motivem, né, se encham de motivação para dar a continuidade dessa fala que, na realidade, nós estamos apavorados, digamos assim, né, de tanta desmando, né, de tanta... E parece que o povo está inerte, né? Talvez a gente jamais, nós sabíamos que não ia ser bom para ninguém, mas a gente jamais imaginou que chegasse nesse ponto. E aí, quando o povo se revolta e vai às ruas, né, como nos Estados Unidos, né, que é um povo talvez um pouco mais... que tem um pouco mais de entendimento político, né, que talvez seja o que falta para nós, talvez o que esteja faltando para nós é esse entendimento político, né, é voltar atrás e parar de ouvir aquela coisa que a gente não deve discutir política, né, a gente deve discutir política sim, porque são através dessas políticas que as coisas acontecem, tá? Então, são através dos votos, né, que a gente dá ou não, que a gente consegue fazer a mudança, né, eu acredito que seja através desses novos votos que nós vamos dar. Então, que as pessoas consigam entender quem são as pessoas que nós vamos estar colocando nesse lugar de representatividade, que nada mais são do que representantes de tudo aquilo que nós queremos. Então, se a gente não conseguir entender que nós precisamos, além de votar, porque tem gente que diz, não vou nem votar. Não, precisamos votar. É algo que nós temos como dever, mas a gente precisa encarar como direito, né? Direito de escolher quem realmente a gente quer que esteja lá falando, Tá vendo tua carinha que nós lá? precisamos. Que amor. Bonitinho. Olha lá, tá as crianças falando, estão tomando conta da live, eu amo isso. Então é isso, eu acho, Lisbeth, que a gente precisa fazer com que as pessoas queiram falar de política, né? Queiram saber quem são as pessoas que a gente vai colocar lá, para a gente não correr mais risco, porque se a gente continuar votando em pessoas erradas, a gente vai amargar por muito tempo essa péssima qualidade de vida que a gente está tendo, esse medo que a gente não sabe se a gente tem medo da polícia, se não sabe se a gente tem medo da justiça. Então, isso é uma coisa muito cruel. E até para... sei que é um encerramento, Gil, mas uma coisa muito importante que a gente tem feito, né, que enquanto mulheres negras da tradição, a gente sabe a necessidade
do povo, né, por falta de alimentação, porque não consegue trabalhar, porque não consegue sair de casa. O governo vai e manda ficar em casa, mas as pessoas não podem ficar em casa porque têm que alimentar os seus filhos, né? E nós do empreendedorismo, a gente sabe o quanto é importante a gente estar lá no nosso local de trabalho para poder prover a família. Muitas mães de famílias, né, que não têm uma pessoa, uma figura masculina lá para estar colaborando, ela é obrigada a voltar a trabalhar. E aí a gente entende que a gente precisa, então, olhar aqueles que não estão conseguindo fazer isso. Então, a gente sai à luta, a gente vai a campo, a gente fica na ponta, tentando trazer o alimento para dentro das famílias. E aí a gente se vê na qualidade de entender que as pessoas fazem a sua parte em determinado momento. Né? Elas são solidárias, elas são participativas, elas doam exatamente aquilo que elas podem, elas conseguem, elas buscam próximos, mas chega um tempo que isso acaba, porque acaba para elas também. E aí o governo nos olha e diz que nós não existimos. E aí vem um juiz e diz que nós não merecemos comer. E aí nós vamos atrás dos nossos direitos em todos os lugares e simplesmente a gente percebe que nós não temos esses direitos. E aí que a gente se dá conta que faltou o nosso voto lá na urna para saber aonde bater nas portas quando a gente precisa por um momento como esse. Então, mais do que nunca, é importante que as pessoas estejam ativas dentro dessa eleição, que as pessoas saibam quem é, em quem votar, para depois a gente não precisar bater em portas e as portas fechadas, como estão nesse momento. Tá? Muito obrigada a todos, foi um prazer estar aqui. Esqueci de falar também que hoje eu estou vice-presidente da ODABA, que é uma associação de afroempreendedores do Rio Grande do Sul, né? E a gente está lá buscando, e eu junto com todo esse processo da Rede Ubuntu, a gente está tentando juntar, né, o empreendedorismo, né, individual junto com essa rede de cooperação solidária. Então, vamos ver se a gente consegue fazer essa união e a junção. E dizer também, implicantes, nós estamos juntos, eles não vão nos vencer. O racismo não vai bater na nossa porta, tá ok? Tamo junto, gurizada. Tamo junto, Ita. Então, passo para a Micheline, né, e deixo o encerramento para a nossa grande IA, para a Micheline responder e, ao mesmo tempo, fazer as suas considerações finais. Bem, Lisbeth, assim, eu gostaria, assim, primeiro de fazer um resgate, tá, Lisbeth, para te responder, que eu acredito que nós temos algumas ferramentas que são muito importantes para que a gente possa continuar lutando, tá? E aí vou te citar duas ferramentas que eu uso, que eu acho que eu acredito que a gente pode empoderar mais ainda essas ferramentas e cada vez utilizá-las mais para combater o racismo, para empoderar a nossa juventude, para resgatar a nossa história, e até mesmo para contar coisas que ainda não foram contadas, que a gente tem nossas IAs com muito conhecimento, nossos griots com muito conhecimento, e essas coisas têm que ser registradas. Eu acho que parte de nós também, da juventude, mostrar interesse em fazer esse resgate, tá? Eu acho que isso também é muito importante à frente dessa luta. E aí eu vou citar a Marcha Zumbi, né, de 1995, que para mim é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos dentro dessa luta da igualdade racial no nosso país e fora do nosso país também. E em 2010, o nosso Estatuto de Igualdade Racial. Por que eu acredito que essas duas ferramentas são muito importantes? Não porque são ferramentas institucionais, não é por isso. É porque eu acredito que a nossa população lutou muito para que essas ferramentas chegassem até a sua conclusão. A gente sabe dos impedimentos que o Estado faz, que os governos fazem, ao longo de séculos, para que a gente não possa ter os nossos direitos garantidos, principalmente no papel, né? Porque isso é um reconhecimento e a gente pode utilizar essa ferramenta para cobrar dos governos. Então, acredito sim que a gente tem que utilizar cada vez mais essas ferramentas,
para empoderar a nossa população, para que a nossa população negra se empodere e se reconheça. E eu acho que a Vera traz também a questão de nós garantirmos o reconhecimento dos nossos territórios. E isso é muito importante para nós, porque isso também é saúde pública, a gente ter esse reconhecimento dos nossos territórios, dos nossos espaços. E gostaria para finalizar, eu gostaria de dizer que a rua é a nossa casa, né, da cultura hip hop, vamos continuar na rua, e embora a gente esteja na rua dentro dos nossos pátios agora, a gente vai continuar nas redes, a gente vai continuar trocando ideias e trazendo sempre a valorização da juventude negra dentro da sociedade gaúcha. É isso que eu pretendo continuar contribuindo muito aqui na rede. Obrigada, viu, pelo espaço, gente. Um abraço. Muita luz para todos. Obrigada, Micheline, pelas tuas contribuições, sempre pertinentes. Sabe que eu sou tua fã, né, bonitona? Então, a gente segue juntas, construindo essa rede maravilhosa de bonita. Passo, então, agora a palavra para a Yavera, né, para ela responder a pergunta, né, como vocês veem o povo negro frente a essa acirrada volta do racismo nessa pandemia e como e se lutaremos contra isso. E fique à vontade para responder e fazer suas considerações. Então, assim, pensar em racismo, nós vamos pensar que o racismo sempre existiu, né? A diferença hoje é que ele foi muito velado, né? O racismo no Brasil, ele sempre existiu e foi uma das armas mais doloridas que teve para o povo preto, ou seja, para os herdeiros dessa diáspora. Sempre existiu. Hoje, para além desse racismo, ele deixa uma sequela e dá um resultado que é a política do extermínio, a política do genocídio da nossa juventude preta, inclusive dos povos tradicionais, as Ialo-orixás, hoje também correm o risco do extermínio. Por quê? Porque o racismo hoje, ele deixa de ser velado por um governo, uma conjuntura do poder público de botar à luz da cidade esse velamento que existia, hoje não tem mais. Hoje ele está explícito. Ele está tão explícito que eles hoje se acham no direito, a partir da força policial, né, de arrastar uma mulher, por exemplo, de 50 anos no meio da rua, uma mulher com certeza negra, e sem falar, não vamos falar caso a caso, da mortalidade infantil de jovens, crianças negras, mulheres negras, meninas negras. Então, para além do racismo, ele tem o projeto do extermínio. A limpeza étnica, hoje, ela está instaurada junto do racismo, que é uma sequela do racismo. O racismo nunca diminuiu, nunca foi protelado, ele hoje simplesmente tira aquela máscara, tira o pano que cobre e descobre, deixa nítido e notório. Então, a pessoa, que eu não lembro o nome, mas que perguntou por essa questão, o que nós, negras e negros, e principalmente os povos tradicionais de matriz africana, eles hoje, no século XXI, eles trazem um papel significativo nesta real mudança que precisa. Porque é lá que está guardado as grandes ferramentas de resistência. É nas casas tradicionais que está a sabedoria, que está a língua, porque a língua banto, a língua iorubá, a língua jeje, ela também pode servir de estratégia de defesa. Porque acreditar nos poderes públicos não é possível. A nossa justiça brasileira está complicado de se acreditar.
Haja visto que o extermínio dos povos pretos, jovens, crianças e mulheres, e até as casas tradicionais, é uma grande forma de perseguição. O racismo hoje ele persegue, passo a passo, porque existe uma política de limpeza étnica, existe uma política do extermínio. Independente da idade e de onde venha. E, lamentavelmente, né, a própria universidade nossa, que é o mote, né, que é a luz que a gente enxerga, ela é totalmente eurocêntrica. A história da África, que deveria ser cadeira dentro da universidade, ela vem aos pingos, aos cantos, para ser levemente, faz de conta que é debatida com algum projeto que algum aluno leve. E quando ele, no decorrer do seu curso, ele sofre embranquecimento, e quando ele sai da universidade, ele tem vergonha dos princípios civilizatórios que a mãe preta, a avó, a bisavó ensinou para ele. Pelo quesito, pelo debate interno do racismo, o debate interno que ele dá, ele negro, dentro de uma universidade majoritária negra. E quando tem aluno de cota que é negro, ele é discriminado dentro da própria universidade com seus próprios colegas. Então, o racismo, ele precisa de reparação. É a única coisa. Sabia, gente? Sabia, vou falar bem baixinho, só para nós ouvir, articulando, né? Nós precisaríamos ter abolicionistas, sim, outra vez, porque não são todos os não negros que não são nossos inimigos. Nós temos não negros que estão na militância que lutam para combater esse racismo. E até eles são discriminados. Se não fosse isso, os nossos comitês, as nossas associações, as nossas ONGs comprometidas em romper com esse racismo, não seriam perseguidas. E são perseguidas. E o racismo deixou ensinamentos. Por exemplo, nós não nos olhamos para dizer assim, A, B, C ou D é maravilhosa, tem poder. O racismo nos ensinou a disputar entre nós mesmos um poder que nós não temos. E enquanto nós disputamos entre nós não nos elegemos, nós não elegemos os nossos, mas devolvemos o poder a eles. Então, se não houver reparações, se não houver políticas radicalizadas, de conscientização e formação, que o nosso povo precisa não enxergar os nossos defeitos, mas enxergar que aquela mulher negra, mais velha, mais jovem, porque quem não morrer cedo vai ficar mais velho. Só não fica mais velho quem morre antes. E quem morre antes, a sociedade branca mata. E a doença que alguém falou na saúde, essas doenças de mazelas que vêm na genética africana, não é estudada o suficiente para ter cura. Só que a nossa cura, gente, está na nossa terra. Volto a dizer, o racismo ele só vai se diminuir a partir da terra, território e territorialidade. Porque nós vivemos num mundo, no Ministério do Ar, como se estivéssemos flutuando em outro planeta. Quem chega na Lua flutua, porque não tem chão. Esse é o povo negro. Nós flutuamos aqui, lá, acolá, porque a terra nos tiraram dos indígenas e tiraram de nós também. Então, nós precisamos, não é um território, uma casa grande com parque, não, nós precisamos ter espaços arqueológicos que garantam que ali viveu uma comunidade preta, ali viveu os africanos, ali viveu os indígenas, e aquela terra é nossa. E lá, alguém que fica lá vai plantar no coletivo. Eu vou citar um exemplo para encerrar. Tá?
por exemplo, nós temos em Porto Alegre, não lembro mais, mas é uns 400 hectares, né? Ou 40 hectares de terra na zona nobre de Porto Alegre, que é o Morro do Sabiá. E lá é gestado e são terras da Igreja Católica, dos irmãos maristas. Hoje, os irmãos laçalistas têm o território de Viamão, do Parque Chantilly. Nós não temos um cemitério para levar os nossos, que têm uma vida inteira cultuando o seu sagrado, e na hora de voltar para sua massa de origem, não tem a origem. Volta para os braços de qualquer outro segmento, aonde a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, pedir não sei para quem, fazer não sei o que, ajoelhar, rastejar, para poder fazer o ritual que é merecido fazer. Então, essa é a resposta que eu teria para dar para a questão do racismo. Ele precisa de conscientização, formação, e esse pessoal que é da área da educação, a área da cultura, tem que fortalecer. Porque, sim, por exemplo, quando nós temos o Porto Alegre em cena, é impossível que não tenha um projeto negro com qualificação, qualidade para estar, mas não são aprovados. Sempre os projetos do Porto Alegre em cena não são negros. E aí eu sento no plenário, na plateia, e ouço o coro do tambor. E o tambor da onde vem? Não existe cultura sem ter o tambor, o atabaque, o agê, que vem do... Oi, como é o nome da gente que chama? Que vem do... Se faz o agê, me esqueci o nome, de tanto que eu falo. Do porongo, que é a nossa cabaça. Isso que é a nossa cabaça, que tem toda uma situação, uma história, uma historicidade de vida do povo iorubano a partir da cabaça. Orum e Aê, ele vem. Então, esses valores civilizatórios que está dentro da nossa cultura, e a nossa cultura é o dia a dia nosso. Não está nos livros, não está escrito. Então, nós vivenciamos essa cultura. Nós não fazemos nada sem tocar o tambor. Nosso tambor reza, chora, canta, alegre, fica triste. E todos usam a cultura africana e fazem os grandes espetáculos. Isso é o racismo. O dia que nós tivermos esta consciência que nós temos que ter representações nossas, com as caras pretas, porque se nós vemos as grandes bancadas, nós vamos contar, lá tem um neguinho sozinho e a voz dele não vale nada. Isso está dentro de nós. Esse racismo tem que ser tratado primeiro dentro de nós. Reconhecer o meu irmão, o meu igual, que ele tem tantos valores ou mais do que quem está lá no comando. A conjuntura política que está colocada já disse para que eles vieram. Precisa de mudanças radicais. Quem sabe a solução para o Brasil está no povo preto. E agradecer, né, dizer que é bom demais esses momentos. Verdade, mãe, né? Vera. Muito obrigada pela oportunidade, um axé para todos, né? E estamos juntos nessa luta, né? Só sou porque nós todas somos. E a tradição nos alimenta. E eu quero que as mulheres, sagradas mulheres águas, tenham as suas águas não privatizadas. Como não quero que privatize o mercado público em Itanajara, que é território nosso. Verdade. Negro. Então, com a fala da mãe Vera, a gente resgata, então, os nossos desejos, né? Não a privatização da água, não a privatização do mercado público, não a exploração das mulheres, mais educação e formação para os povos pretos, e que a nossa história seja contada de verdade dentro das universidades, que a gente possa se enxergar enquanto sujeito de direito dentro da área da saúde, que a Micheline trouxe muito bem, que a gente possa ser reconhecida pelo valor do nosso trabalho a partir da fala da Ita, né, da Itanajara, e com isso
eu quero dizer que é a Rede Ubuntu de Cooperação Solidária, que ainda é um projeto, mas que a gente está trabalhando para que seja um instrumento e uma ferramenta de empoderamento das mulheres e dos povos tradicionais de matriz africana, em especial as mulheres negras, porque a gente sabe que a economia quem faz girar é a gente, é as mulheres negras da história deste país, que a gente vai estar dizendo, esse 25 de julho não foi só 25 de julho. Nós somos mulheres que vamos continuar na luta para além do 25 de julho e para além do 20 de novembro. As nossas ações e a nossa resistência vai continuar seguindo. Agradeço as companheiras que aqui tiveram, agradeço as mulheres da Rede Ubuntu que fizeram seus vídeos, convido a todos a participar da nossa feira, terceira feira virtual do Facebook da Rede Ubuntu, e que lá nós vamos estar fazendo a resistência econômica, porque também passa por aí o empoderamento das nossas mulheres. Obrigada, a sua benção e a Vera, a sua benção, Ita, a benção Micheline também, e a benção a todos que possam estar me abençoando. Beijo, povo!